Bom, nesta aula nós vamos tratar do estudo da parábola. E para a gente iniciar o estudo da parábola, nós vamos trazer a definição de parábola. Então, parábola, de acordo com a definição, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes a um ponto fixo e uma reta fixa. Então, para a gente tentar ilustrar um pouco mais esta definição, nós trouxemos e fixamos um ponto e nós trouxemos e fixamos uma reta. Então nós temos um ponto fixo, esse ponto ele é fixo, ele não pode se mover. Nós temos uma reta fixa, essa reta também não pode se mover. E aí a definição diz o seguinte, que se eu tenho um ponto que eu consiga posicionar ele num local aqui, onde essa distância desse F até esse ponto, essa distância aqui, é a mesma desse ponto até a reta. Então esse ponto ele é um ponto pertencente à trajetória da parábola. Todos os pontos que se encontram com essa propriedade são pontos pertencentes à trajetória da parábola. Então, mais ou menos assim, né? Um pouquinho mais para cima, tá aqui. Esse aqui eu vou chamar de P1, esse de P2, Lembrando que a distância do ponto à reta é sempre um segmento perpendicular à reta, Posso ter outro aqui, um pouco aqui, Essa distância aqui igual a essa, esse aqui ser um P3. E aí todos os pontos que têm essa propriedade, esses são pontos pertencentes à trajetória da parábola. Então, a trajetória da parábola seria alguma coisa assim. Esse ponto aqui em específico, ele é um ponto que eu vou tirar esse P3 dele e colocar V. Então, esta seria a minha parábola. Esse é o lugar geométrico que a gente está estudando. Esse ponto F, ele vai receber um nome e aí a gente vai começar a denominar os elementos da parábola. Então esse ponto aqui, denominado de F, ele vai receber um nome. O nome dele vai ser ponto foco. Essa reta que o ponto foco é o ponto fixo, a reta fixa que nós utilizamos, ela vai receber um nome também, O nome dela vai ser diretriz. Esse ponto aqui é o ponto onde a parábola ela está decrescendo aqui, decresce até aqui para começar a crescer ou vice-versa, Está vindo do negativo, decresce até aqui e a partir daqui começa a crescer. Então ele é o ponto de mínimo decrescimento ou máximo crescimento quando a parábola tem a concavidade voltada para cima. Então ele recebe o nome também, Ele recebe o nome de vértice. Então esta é a parábola e esses são os elementos. Quais são os elementos da parábola? Foco. Foco é o ponto fixo. Reta fixa é a diretriz, o vértice e o eixo da parábola, que é essa reta que passa por esse ponto, vértice, e passa pelo foco. Então isso aqui é o eixo. Então esses são os elementos da parábola. Elementos. Primeiro, foco, que é o nosso ponto fixo. Segunda, diretriz, que é a nossa reta fixa. Próximo é foco, diretriz, vértice. Que é o ponto de máximo decrescimento, ou máximo crescimento ou mínimo decrescimento. E o eixo da parábola. Então esses são os elementos. Na geometria analítica, a gente estuda a parábola não só do ponto de vista de geometria, mas do ponto de vista analítico. Então, a gente vai passar para o próximo passo agora, que é utilizar essa parábola dentro do sistema cartesiano para a gente fazer a sistematização
desses elementos e das suas particularidades e propriedades. Bom, nesse caso, né, nós tratamos de um caso particular, que é o caso das parábolas que possuem o vértice na origem do sistema cartesiano. Como a parábola possui o vértice na origem do sistema cartesiano, a origem do sistema cartesiano é um ponto que já possui coordenada definida, né? Então nós temos que a coordenada do vértice é 0 e 0. O fato é o seguinte: quando nós fixamos um ponto e fixamos a reta, no caso ponto fixo e reta fixa, nós fixamos o ponto fixo a uma certa distância da reta fixa. E essa distância é o que a gente leva em consideração para estudar todo o conteúdo de parábola, né? Então, essa distância nós chamamos de, ela é a distância que recebe o nome de parâmetro, né? Então, a distância do ponto fixo até a reta fixa é o valor absoluto do parâmetro. E o que seria o parâmetro? Parâmetro, né? Esse deslocamento aqui esse comprimento aqui, esse tamanho é o parâmetro. O fato é que se esse tamanho é o parâmetro, nós temos que esse ponto vértice é um ponto da trajetória da parábola, então ele divide, né, a distância do ponto fixo até a reta fixa em duas partes iguais. Ou seja, essa primeira parte de cima é igual a essa primeira parte de baixo. Esse tamanho é igual a esse tamanho. Como o tamanho todo, né, é parâmetro, P, então essa parte de cima daqui até aqui é P sobre 2 e essa parte de baixo daqui até aqui, né, também é P sobre 2. E isso no sistema cartesiano tem uma série de implicações. Por quê? Porque se eu sei esse deslocamento, eu consigo saber a coordenada do F. Isso em abscissa ordenada, eu sei que é um ponto F. É um ponto do eixo das ordenadas, então a abscissa é 0. E o y, que é a ordenada, é o tamanho desse deslocamento, que é justamente o P sobre 2. Sei também que a reta fixa aqui, ela é uma reta de equação. Qual que é a equação dessa reta? Eu sempre costumo tratar essas equações paralelas ou ao eixo x, equações de retas paralelas ou ao eixo x ou ao eixo y, sempre falando assim, ó, ela corta que eixo e em que local, corta quem e aonde. Então, nesse caso, ela corta o eixo x, está cortando o eixo x, o eixo y. Então, aqui é y igual. Onde está cortando o eixo y? Deslocou P sobre 2 para a parte negativa, está cortando no local menos P sobre 2. Bom, tá ali minha equaçãozinha, belezinha. E aí, de acordo com a definição, se eu tenho um ponto aqui que pertence à trajetória da parábola, esse ponto eu vou chamar de, sei lá, ponto A. Eu sei que a distância de F até A é a mesma de A até a linha. Quem que é a linha? A linha entrou nessa briga aqui, porque o A' é o pé da perpendicular, né? Então, quer dizer, ele é o cara que é a referência para me medir a distância do ponto até a reta. Eu preciso de um ponto contido nessa reta, de tal forma que esse segmento seja ortogonal. Então, beleza. A definição diz isso. Distância de F até A é a mesma distância, apesar que aqui não parece, mas porque a gente desenhou a parábola sem muita escala. É igual a distância de A até a linha. O fato é, o A, ele é um ponto genérico, porque ele é um ponto que pertence à trajetória da parábola, então ele pode deslocar aqui em qualquer lugar. Ele representa
qualquer ponto da parábola. Então eu sei, né, que a coordenada dele está ainda de forma incógnita, x, y. Só que os demais não. Por quê? Porque os demais estão em função do parâmetro aqui da parábola. Eu preciso do f, distância de f a A é igual a raiz quadrada de x de A menos x de f ao quadrado mais y de A menos y de f ao quadrado. Tá aí. Agora eu preciso, distância de A até a linha é igual a raiz quadrada de x de A' menos x de A ao quadrado mais y de A' menos y de A ao quadrado. Eu preciso do A'. Né? Se a gente observar aqui, o A' tem uma propriedade. O A'. O x do A' é o mesmo x do A. Então, se aqui é x, x do A' é x também. E o y do A' sempre vai dar no valor que a reta cortou o eixo y. Como esse valor é menos p sobre A, sobre 2, então eu sei que o ponto A' é esse aqui. Desenvolvendo isso aqui, colocando seus respectivos valores, né? Eu sei que o x do ponto A é x menos x do ponto F. X do ponto F, coordenada x é a primeira, 0, mais y do ponto A. Y do ponto A é y, menos y do ponto F. Y do ponto F é p sobre 2 ao quadrado, que é igual x do ponto A'. X do ponto A' é x, menos x do ponto A. X do ponto A é x também, mais y do ponto A'. Y do ponto A' é menos p sobre 2, menos y do ponto A. Y do ponto A é y ao quadrado. Então, aqui nós vamos ficar com raiz quadrada de x ao quadrado, e aqui quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai dar y ao quadrado menos 2yp sobre 2 mais p ao quadrado sobre 4. E aqui vai dar 0, mais, só vai ficar essa parte, que essa aqui deu 0, né? Quadrado primeiro, p ao quadrado sobre 4, menos vezes menos, mais, né? 2p sobre 2 vezes y, mais y ao quadrado. Então, quando a gente desenvolver aqui, nós vamos simplificar, nós vamos ficar com uma coisa assim. X ao quadrado mais y ao quadrado menos py mais p ao quadrado sobre 4. E aqui nós vamos ficar com alguma coisa assim. P ao quadrado sobre 4 mais py mais y ao quadrado. Nesse caso, né, nós aplicamos a equação, a metodologia de resolução de equação irracional, elevando ao quadrado os dois membros, e aí aplicando a lei de cancelamento aqui, porque nós vamos cancelar p ao quadrado sobre 4 com p ao quadrado sobre 4, vamos cancelar y com y, e aí vai restar o seguinte. Isso aqui vocês vão desenvolver aí para vocês verem se vocês conseguem chegar, mas vocês vão chegar no x ao quadrado é igual a 2py
Então, esta aqui é a nossa equação, é com ela que nós trabalhamos. Ela é a equação que rege todos os pontos aqui da parábola. E aí agora a gente vai fazer o estudo mais detalhado, tranquilo?